Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal da Voltibras. Eu sou Ana Luísa Berti, a responsável pelas nossas áreas de marketing e de comercial. Eu tô há quase 6 anos em mobilidade elétrica aqui com a Voltibras e hoje eu tô ao lado de duas grandes personalidades da Voltibras e também do mercado, que estão aí desde o início desse mercado, praticamente, no Brasil. E a gente vai conversar um pouco sobre como esse mercado se desenvolveu, como ele era lá atrás, como ele tá hoje, como a Voltibras se moldou no meio disso tudo e, claro, compartilhar um pouco de visão de futuro, do que a gente tá esperando para os próximos tempos, tá? Então, eu passo a palavra para o Rodolfo, para que ele se apresente também. Tudo bom, pessoal? Aqui, como a Ana comentou, né? A gente começou, era tudo mato. E eu estou desde o dia 1 aí com o B. Hoje eu estou responsável pela área de operações, então diretor de operações, COO. E vamos comentar um pouquinho aí da nossa jornada, das viradas de chave que a gente teve. Boa. Eu sou o Bernardo, sou um dos fundadores e atual CEO da Voltibras. E vai ser legal a gente trazer um pouco das nossas experiências, né? De como que a gente saiu de estudantes, né? A ter a Voltibras hoje, uma empresa super relevante, né? Em 9 países, Com certeza. mais de 50 colaboradores, né? E acho que, né? E contar um pouco de como que as coisas foram acontecendo, né? Perfeito. Bom, para começar então, voltando lá atrás, como é que surgiu essa ideia de empreender em mobilidade elétrica? O que chamou a atenção de vocês no mercado lá atrás? Boa. A gente, né, se conhece já há muitos anos, eu e o Bernardo, desde que a gente é criança. Depois a gente pode entrar nesse detalhe. Mas a gente estava estudando engenharia na época. E muito envolvido já nos temas que o curso proporcionava. Então, eu já trabalhava com carro elétrico, o Bernardo tinha uma empresa, uma software house com colegas dele, e estando nesse meio, a gente uma vez conheceu um diretor da BMW e se encantou pelo tema, né? E começamos a ir mais fundo, vimos que tinha uma super oportunidade de começar a empreender, e daí que foi digamos assim, uma junção de ideias, né, e de ocasiões, assim, para a gente chegar nesse momento, ter a Voltibras hoje como a gente tem e concebeu. Boa. Eu lembro que esse diretor, né, na época o Henrique, ele falava, isso em 2015, que o futuro da mobilidade seria elétrico, autônomo e compartilhado. Isso era uma coisa que chama muito atenção, Sim. né, porque em 2015 falar de carro compartilhado, carro autônomo, elétrico, era uma coisa muito distante. Mas a gente pesquisou, a gente começou a ler um pouco o futuro, né, enfim, e ver as tendências de mercado e viu que realmente seria o futuro, né? E se você for ver hoje, o carro compartilhado é uma coisa muito, muito forte, né? E não Bem presente. Exato, você não tem o carro compartilhado como o patinete, mas você tem Sim. os carros por aplicativo, eles são compartilhados, né? Claro. Exato. O carro autônomo também, né? A gente sabe aí, cada vez mais você tem níveis de automação muito forte nos carros. E a eletrificação, né? Não precisa nem falar, mas acho que em 2015 é muito difícil de acreditar nisso. Mas a gente viu com uma tendência e pensou, bom, se isso for verdade, né? Os carros elétricos, autônomos e compartilhados, o autônomo é autônomo, né? Não tem o que fazer. O compartilhado também, né? Acho que é um business muito para as montadoras, né? Para uma coisa mais de volume. Mas o elétrico, esses carros vão ter que carregar em algum lugar, né? E aí a gente começou a olhar isso como uma oportunidade. E aí a gente pensou, bom, se esses carros vão precisar carregar em algum lugar, por que a gente não monta uma base, né? Uma malha de pontos de recarga? Isso, né, quer dizer, isso começou lá em 2015, mas a gente foi realmente começar na empresa lá em meados de 2019, né? Então foram de 2015 até 2019 tentando interpretar o mercado e ver o que ia acontecer, né? Então, quando a mobilidade elétrica apareceu, era algo que a gente já estava estudando, já vinha acompanhando, né? Então não foi pego de surpresa, né? Um belo dia olhou os jornais, olhou para fora de casa e tinha muito carro. Não, a gente já via isso como uma tendência futura e foi se preparando, Sim. né? Então, por isso que hoje a gente tem essa robustez por ter muito preparo, né?
E dentro desse período que o Bernardo comentou, né, a gente foi encontrando o nosso espaço, né? Então, que nem o Bernardo comentou, com malha de carregadores, com totem de mídia, com empresa de instalação de carregador, até a gente entender que software, né, era o nosso core, era o que a gente tinha mais expertise, era o que a gente tinha mais capacidade de desenvolver. E daí pra frente, a história é o que a gente vive hoje, né? Boa. E uma coisa bem interessante, que uma virada muito forte foi a gente, né, ou seja, 2015 até 2019, a gente estudou muito o mercado, né, e estudou para trabalhar com mídia nos carregadores, trabalhar com instalação, venda de carregadores, né, mas a gente viu que a nossa vocação mesmo era trabalhar na parte de software. Sim. Porque a gente é de Florianópolis, é um polo de tecnologia, Sim. né? A gente tem essa veia, né? Sempre teve essa veia mais de tecnologia, pagamentos, dados. Então era uma coisa mais natural para nossa essência mesmo. Eu acho que não existe um negócio ruim ou um negócio bom, existe um negócio que faz sentido para a sua realidade, para como você, né, para os seus pontos fortes. Sim, pro Com empresário, certeza. pro empreendedor, né? Pro empreendedor, né? Então, assim, a gente não deixou de trabalhar com venda de carregadores ou instalação ou qualquer coisa por serem negócios ruins. Sim. Muito pelo contrário, são negócios muito bons, Sim. mas para nós não fazia sentido. Uhum. E aí a virada veio de perceber isso, e é muito importante a gente perceber o nosso local, onde a gente é forte. Com certeza. E 2019 coincidiu com o investimento da Sim. EDP, né? Energia de Portugal, época, uma empresa pioneira no Brasil, montando o corredor Rio-São Paulo, na Via Dutra. Então, Rodolfo pode contar um pouco da nossa saga, de Nossas como viagens foi lá. que a gente já fez lá. Mas a EDP deu um primeiro aporte, né, para a Vultibras, e ali a gente se tornou uma empresa realmente robusta, com um grande investidor europeu, e aí a gente, né, teve capitalidade, não, nem capitalidade, mas assim, teve força, né, estrutura para poder investir em software, porque a gente sabe que são investimentos altos, né, uma mão de obra extremamente qualificada. Sim. Então, acho que um grande, se for falar o day one, assim, né, foi em 2019, quando a gente teve esse aporte da EDP, época o Rosário, né, o grande Rosário, nosso amigo italiano, que investiu na gente, né, pela EDP Ventures. Confirmou um pouco a visão de Sim. futuro que vocês tinham, né? Exato. E até é legal comentar nessa veia de software, né? A gente chegar na Vultibras que a gente é hoje, né? Graças aí ao mercado e a esse projeto que a gente teve com a EDP. Antes a gente tinha a concepção de ser o aplicativo, né? Então hoje surgem os aplicativos de recarga, né? Os IMSPs aí que tem. A gente tinha essa ambição, digamos assim, e entendia que não. A gente quer que a Vultibras seja essa marca de aplicativo. E aí trabalhar diretamente com o usuário final, né? E aí a gente testou o mercado também nessas etapas de validação. Sim. E vimos que para nós fazia muito mais sentido, pelo momento de mercado, pelo know-how da empresa e por todo o nosso background, digamos assim, né? A gente ser, na verdade, uma empresa do B2B. Uma Sim. empresa que fornecia a tecnologia para as redes de recarga. Sim. Então, a partir daí, deixamos de ser até o aplicativo, Sim. né? Que a gente queria, nunca fomos, né? Mas a gente tinha essa ambição de ser. E entendemos que o caminho de desenvolver software para os nossos clientes, né? Como a EDP na época e assim por diante, era a nossa veia de crescimento, a nossa veia de sucesso, né? Comercialmente falando, esse é um ponto que sempre me chamou muita atenção. Então, quando vem empresas interessadas buscar a Vultibras, sempre é um tópico que aparece. Ah, que me garante que vocês não vão concorrer comigo daqui a pouco? E eu sempre tive muita confiança, porque eu sempre senti muito essa confiança vindo de vocês, que acho que vem desses anos de experimentação que o mercado, que o Bernardo comentou e que a gente fez no mercado. Então, a gente passou alguns anos aí pensando em ser o aplicativo, trabalhar com carregador, trabalhar com instalação. A gente testou todas as frentes possíveis para ter muita certeza e muita confiança no que realmente fazia sentido pra gente. Eu acho que é isso que nos traz tanta confiança também, de que, olha, a gente sabe que a gente trabalha com software, é o nosso forte, onde a gente domina, e não é um vento que nos abala e nos leva para outra direção, né? Eu acho uma coisa que nós, enquanto empreendedores, né? Porque no final do dia nós somos empreendedores, né? A gente não fundou a empresa porque a gente queria ser dono de empresa, ou porque era legal, porque era bonito. A gente, quer dizer, algo que é muito da nossa personalidade, né? A gente, antes até de ter a empresa, a gente sempre gostou de organizar festa, de se divertir, de fazer as coisas acontecerem. Então, a gente é empreendedor. E o empreendedor, ele tem uma dificuldade muito grande de saber dizer não.
É porque você vê as oportunidades, você quer abraçar todas, né? Então, vinha empresas falando, olha, por que você não vende, né, a nossa linha de carregadores? Ou por que você não faz a instalação? Ou por que você não faz isso e isso? Mas a gente entendia que se a gente fizesse essas coisas que eram muito oportunas, a gente deixaria de lado o nosso foco. Né? E você precisa ser especialista cada vez mais, né, no mundo competitivo. Você tem que saber muito bem no que você é bom e no que você não é bom. E não tem como você ser bom em tudo. Né? Assim, acho que são raríssimos casos onde a pessoa é boa em tudo, né? Então, a gente soube dizer não. Né? E eu acho que essa questão de... Até muita gente vem pra gente e fala, pô, por que tem tanto aplicativo white label, né, com a sua marca, né, o usuário fala, putz, eu tenho 20 aplicativos, isso até para o usuário é um pouco ruim de certa forma, né, mas por que acontece isso? E acho que a gente que viveu todo o crescimento do mercado, acho que tem uma boa explicação para isso, que é o seguinte... Todas as empresas, né, no momento inicial de mercado, elas querem consolidar a sua marca. Né? No mercado novo, todos querem ser o iFood, todos querem ser o Uber, todos querem ter uma marca forte. E a gente começou a ver essa perspectiva, né, essa evolução, ou seja, as empresas que já tinham uma marca forte, né, que investem bilhões em mídia, elas queriam ter a sua marca, né, e criar uma nova avenida de crescimento para elas. E ao mesmo tempo, as empresas menores também viam e veem uma oportunidade de terem a sua marca, né? E claro que para uma empresa nacionalmente famosa que investe na seleção brasileira, né, que tem um alcance nacional, ela tem uma marca muito mais forte que uma empresa pequena, dificilmente consegue bater de frente, né? Empresário de uma rede de 50, 100 carregadores não vai conseguir competir em nível de mídia com uma empresa que contrata um artista, né, para divulgar a sua marca. Mas mesmo essa rede pequena, ela pode ser muito forte regionalmente. Tem o seu protagonismo regional, né? Que é o protagonismo regional. Né? Então, na região dela, seja num estado, seja numa macro-região nacional, né? O Brasil é muito grande, você consegue ter redes com relevância regional, não é? E empresas também nacionalmente famosas com uma abrangência um pouco maior. Sim. E agora, sem a interoperabilidade, isso é de fato ruim para o usuário, né? Então porque ele vai ter que ter vários aplicativos. Então, a gente entende que esse movimento de ter vários aplicativos, né? Você ter várias marcas, ela é boa para o protagonismo regional, como o Rodolfo falou. Né? Então, às vezes aquela empresa é muito forte no Mato Grosso, a outra empresa é muito forte em Fortaleza ou na região Nordeste, né, de forma mais ampla. Então, a gente consegue falar isso com propriedade porque a gente viu esse movimento do mercado e entendeu dos empresários, né? Agora, a gente está observando um movimento de que muitas empresas não querem mais ter a sua marca, né? Porque veem que o negócio delas é operar os carregadores. E aí a gente vê uma tendência nova que você pode ter a sua marca, né? E você ter o seu protagonismo regional, ou macro-regional, ou até nacional, né? Por que não? Mas a Multibras se posicionando como provedora de tecnologia que viabilize o que o empresário deseja para a rede dele. Né? Então, beleza, você pode ter a sua marca, mas não é isso que a Multibras vende. Né? A gente tem uma solução muito mais ampla para que, com ou sem aplicativo, com ou sem a sua marca, você possa operar o seu negócio. Né? Então, acho que olhar para o passado da mobilidade, né? Passado no bom sentido, né? De você entender a evolução, faz com que a gente possa projetar o futuro e entender os próximos passos. A gente já vai entrar nesse tema de futuro, mas diga. E um ponto que também eu acho que é importante a gente destacar, que o Bernardo comentou, né? De que a gente teve que dizer não para muitas oportunidades, né? A gente acabou que no momento de ter essas oportunidades, a gente entendia muito bem o que era conflito de interesse, né? Então, acabava que, geralmente, o meu cliente era quem instalava o carregador, o meu cliente vendia o carregador, o meu cliente fazia um monte de coisa, né? Que nos ofertavam, né? Como oportunidades. E a gente se posicionar como um fornecedor exclusivamente de software fez com que esses clientes tivessem essa confiança em nós,
Com certeza. E deixou claro para o mercado e para eles o nosso posicionamento, né? Então, Sim. a gente preza muito também pelo conflito de interesse, porque eu sei que é difícil eu fechar com um cliente fechar comigo sabendo que, pô, eu vou concorrer com ele. Daqui a pouco Sim. ele quer fechar uma parceria com uma rede de, sei lá, uma rede de supermercados, uma rede de shopping, e a gente vai lá e tá fechando também, a gente tá lá instalando carregador, a gente tá lá vendendo carregador, né? Então isso é um posicionamento que a gente sempre teve muito claro do saber dizer não, né? Das oportunidades e por esse conflito que a gente entende que é importante duas empresas não terem quando elas buscam um acordo comercial, uma parceria de longo prazo. Então a gente sempre buscou e sempre busca ser o parceiro das redes de recarga. Aí eu tenho 2 perguntinhas para vocês, ainda olhando lá atrás. Qual é que era a visão, sonho grande de vocês para a Voltibras lá, quando vocês falaram assim, a gente tá com essa ideia aqui de empreender em mobilidade elétrica, vai ser muito incrível se tal coisa acontecer. Essa é a primeira delas. E a segunda, um pouco nessa linha do que vocês falaram, de sempre ter muita clareza, de evitar o conflito de interesse, de fechar algumas portas para que outras se abrissem. Sim. Vocês têm alguma decisão que vocês lembram, putz, cara, chegou uma oportunidade muito legal aqui pra gente, e a gente teve que falar não com o coração na mão, porque foi um não difícil, assim, sabe? Algo que vocês lembrem que marcou esse movimento de focar no software mesmo. Quer começar? Não, eu posso começar a minha pergunta, qual que era mesmo? É do sonho grande de Sonho vocês grande. pra Volt, quando começarem. Eu tô bem. Quando a gente iniciou a empresa, a gente queria fazer uma coisa legal, uma coisa que a gente se divertisse muito, uma coisa que a gente tivesse muito orgulho de fazer, né? A gente queria deixar a nossa marca no mundo de forma boa. Legal. E então, a gente nunca teve uma ambição de ser o maior ou ser o melhor, ou de fazer, sabe, uma coisa muito grande que ia abalar o mercado, a gente ia ser o bonitão, sabe? Acho que a gente queria fazer uma coisa que a gente gostasse, uma coisa que ia ser bom pro planeta, né? Que ia ser bom pra sociedade, mas que a gente fosse feliz e realizado fazendo as coisas que a gente faria, né? E aí a gente via no futuro como a demanda, né? Quer dizer, a gente viu a oportunidade da infraestrutura de recarga, ou seja, esses carros elétricos poderiam carregar em algum lugar, a gente se viu fazendo parte da história, ou seja, se esses carros vão precisar carregar no futuro, que a gente possa ser uma alavanca para isso, né? Que a gente possa escrever o futuro da mobilidade elétrica, mas não no sentido de ser maior ou melhor do que ninguém, né? Mas ser melhor do que nós mesmos. Sim. Então é muito nessa linha de, no final do dia, realizar o nosso sonho enquanto empreendedor, né? E sobre dizer não, acho que acho que eu não lembro de ter um grande caso que a gente precisou dar um não que foi muito difícil, mas foram vários nãos pequenos muito difíceis, né? Porque a hora que você precisava fechar o caixa da empresa, que você precisava trazer crescimento a curto prazo, você via pequenas oportunidades muito boas, né? Então, por exemplo, revender carregadores, né? Ou então subcontratar empresas de engenharia, né? Foram vários nãos que a gente precisou dar. E até mesmo de ter a nossa marca forte no B2C, né? Quando a gente começou a ganhar relevância, a gente ficou muito tentado a criar uma marca para o B2C, mas viu que isso fugia um pouco da nossa tese e entraria em conflito com os nossos clientes. Então não teve um grande não, né? E sim vários nãos, que eu acho que é o mais difícil. Uma coisa é você, né, recusar a sobremesa um dia, outra coisa é você recusar todo dia um doce que estão te oferecendo e você, né, tá na dieta, você não pode aceitar. Então é uma coisa recorrente que até hoje a gente tem que saber dizer não. Com certeza, cada vez mais, né? Cada vez mais, tanto para projetos quanto os movimentos, né? Às vezes os clientes trazem, vamos fazer tal coisa, a gente, né, não consegue fazer tudo, né? Então a gente tem uma esteira muito forte de priorização, de coisas que entregam valor, mas saber não é fundamental para o sucesso da empresa. Perfeito. Eu lembro lá no início, lá em 2015, 2016, quando a gente ainda, né, pensava em ser rei, a gente pensava em dominar. Vamos dominar Grande Florianópolis. Era Florianópolis, Palhoça, São José, Blumenau, né? Aí a gente desistiu de ser rede e vimos, pô, software tem que ser escalável, né? Então tem que estar no Brasil todo. Então aí começou os projetos fechando PDP em São Paulo, né? Energia no Nordeste e assim por diante. Mas eu acho que a gente nunca teve, digamos assim, esse grande objetivo que o Melhor falou. Não, tem que estar em todos os estados do Brasil, tem que estar
em todos os países da América Latina. Eu acho que também o mercado ele foi amadurecendo e as portas foram se abrindo. Sim. Acho que se a gente hoje está em 9 países, essas portas foram se abrindo e a gente teve a coragem de entrar, né? Com certeza. E de abraçar essas oportunidades que vieram acontecendo e que estão acontecendo hoje. Acho que é um mercado de oportunidades, né? Acho que Totalmente. empreender também inclui muito isso, a gente abraçar as oportunidades que vão surgindo. E sobre os nãos ali, né, realmente, era doído ver a receita que um carregador podia trazer. Às vezes, vender 2, 3 carregadores era mais do que a gente faturou com o software o ano inteiro. Então, Sim. conseguir dizer esses nãos, eu acho que sempre foram muito difíceis, mas zelando por um propósito, né? Por uma tese, por uma crença que a gente tinha, por um posicionamento claro, até de confiança que a gente comentou com os nossos parceiros. Totalmente. Então, para hoje a gente conseguir estar sustentável somente do software, né? Porque o software a gente sabe que é uma necessidade de um produto escalável, um produto de alta demanda, produto com alto fluxo, né? Então, até conseguir chegar nisso, tem muitos nãos que a gente teve que dizer. Uma estrada de chão. Exato, para conseguir desfrutar e conseguir beber um pouco dessa água, Sim. que até então ela demora a encher, né? Totalmente. E aí a gente passou um pouquinho, então, por, né, lá atrás, a visão de vocês quando começaram. Vocês trouxeram a virada de chave, o investimento do EDP e esse olhar da gente trabalhar 100% com tecnologia. E aí foi mais ou menos nessa época que eu cheguei. E aí agora eu já começo a ter alguns vislumbres do que eu lembro também. Mas eu queria saber da perspectiva de vocês. O que nessa virada de chave, de investimento, focar em software, o que trouxe a confirmação de estamos no caminho certo? Acho que acertamos a nossa veia aqui. Porque foram vários nãos, foram vários testes, e aí o que trouxe a confirmação? Acho que o que mostra que você está no caminho certo são duas coisas. Primeiro, o mercado aceitar, ou seja, o mercado é a validação, né? Quando você começa a fechar contas importantes, quando você começa a trazer faturamento, você gerar valor, acho que é o primeiro indicador de que você está no caminho certo. Perfeito. Né? Porque acho que a melhor prova de que uma empresa está no caminho certo é ela fechar contratos importantes. Né? Não adianta o investidor falar, o amigo falar, ou a gente achar, ou estudos mostrarem. Né? Você precisa ter um contrato assinado. Né? Não basta o achismo, você tem que ter um contrato assinado e o dinheiro entrando, né? Porque também só o contrato também às vezes não quer dizer muita coisa. Só existe preço quando alguém paga, né? Exatamente, o valor só é gerado quando alguém pagou efetivamente, né? Exato. Então, esse é o primeiro indicador de que a gente estava no caminho certo. E o segundo é a confiança dos investidores que a gente teve, né? E tem, né? São investidores da empresa ainda. A EDP foi a primeira. Na sequência, a gente teve um investimento da Iberdrola, né? Uma empresa de energia espanhola, né? Assim como a EDP é de Portugal, a Iberdrola da Espanha. E a Domo investe um fundo financeiro. E depois, né? Acho que ali, meados de 2023, a entrada da MSW, né? Um fundo multicorp, que fazem parte a Embraer, o Banco do Brasil Seguros e a Baterias Moura. E são todos investidores, né, de muito peso. Né? Você ter dois investidores europeus, né, um espanhol e um português, das maiores empresas de energia da Europa, é um aval muito forte que você tem. Né? E aí você vê que você não tá de brincadeira, né? Você não tá mais brincando de ser uma empresa, né? Você tem as suas obrigações, né? De fazer as coisas certas da empresa, né? De ter um compliance forte, né? De você ter um plano estratégico, né? De desenvolvimento, porque também os investidores querem um retorno para eles. Né? Então mostra que você não está só no caminho certo, mas você está construindo esse caminho. Você tem uma projeção de futuro muito sólida que fez com que o investidor acreditasse no seu negócio. Então, são esses dois fatores. Um que olha o hoje, que é o contrato assinado, e o segundo que é o investidor que olha no longo prazo. Sim. Então, sem dúvida, para mim, esses dois foram os fatores mais importantes que mostram, né, que mostraram que a gente está no caminho certo, né, para chegar onde a gente quer. Né? Sim. E até em linha disso que o Bernardo comentou, dos investidores europeus e tudo mais que deram essa chancela, né?
a gente sempre olhou muito para o mercado europeu, mercado norte-americano, mercado asiático, para também saber, pô, será, como a gente brinca, eles estão uns anos na frente, né? Se lá tem empresas como a Voltibras, estão surfando uma onda positiva, né? Estão crescendo, estão prosperando, essa onda daqui a pouco chega aqui. Então a gente também usava muito, e usa ainda muito, né? Como espelho esses mercados, para a gente saber, putz, se os caras quebrarem lá, a chance de a gente quebrar aqui é grande, né? Existe. Se lá não deu certo, talvez aqui também não dê. Sim, E eu acho que é muito bacana olhar para isso, porque isso você faz para vários mercados, né? com certeza. Então, tem muitas ideias que começam lá fora, e como eles estão antes, elas também deu errado antes, né? Então, a gente sempre também olhou, e esses fundos davam essa chancela, porque no final das contas, eles acreditavam isso lá, olhavam para cá e viram, olha, tem uma empresa similar com as que estão aqui, que estão ganhando dinheiro, que está dando certo, né? A gente quer apostar nessa oportunidade, investir nessa oportunidade também no Brasil. Então, a Legal. gente sempre olhou e olha muito para esses mercados que estão à frente. Eu não digo nem que estão mais desenvolvidos, eles só estão alguns anos na frente em termos de maturidade, né? Às vezes a tecnologia que a gente tem aqui para muitas coisas é igual ou superior lá, só que lá Sim. tem mais mercado, tem mais demanda, então eles são mais maduros no final das contas, né? Eu queria entrar numa outra seara agora, que eu acho que deu para entender, então, esse movimento, a virada de chave, o que fez a gente acreditar que estava no caminho certo. E aí, eu sei que nesse mercado que é muito novo, a gente vai construindo coisas novas todos os dias. E às vezes, no momento, a gente não tem noção do real impacto. Então, eu lembro muito de participar de várias reuniões com o Bernardo e com o Rodolfo, que a gente discutia tanto com os nossos investidores quanto com clientes. Como será que a gente precifica a recarga? Como será que tem que ficar no aplicativo o preço da recarga? Coisas que na época pra gente eram, assim, super difíceis. E hoje a gente olha um aplicativo cobrando recarga e a gente nem lembra mais do processo que foi, de tudo que a gente pensou pra poder estar lá na vanguarda e cobrar recarga. Então, eu queria ouvir de vocês, assim, esses momentos que vocês, hoje olhando pra trás, pensam, cara, que a gente fez história, talvez na época a gente não sabia, Sim. mas a história da mobilidade elétrica estava sendo escrita. Tem algum momento, assim, que chama a atenção de vocês? Acho que tem... Pra mim tem um que é bem marcante, não sei se tu ia falar, que é com o Gilberto, que na época da EDP, eu pode complementar a história, o Gilberto, né, que depois foi pra Raiz, em Shell, né, e trabalhou muito tempo nos Estados Unidos depois. A época ele era da EDP, e a gente desenhou muita solução junto, né, a gente sempre teve esse hábito de construir solução com os nossos clientes. E o Gilberto, à época, a gente estava estudando meio de pagamento, como é que ia ser, não, e olhando para Europa, na linha do que o Rodolfo disse, né, de a gente olhar o mercado no futuro, né, na Europa, mas Brasil é o Brasil, né, a gente sabe que não adianta você tropicalizar uma solução, você precisa construir solução com a realidade do Brasil, né. E o Gilberto trouxe muito a questão da gente fazer uma pré-autorização, né, ou seja... quando você inicia uma recarga, fazer uma captura no cartão de crédito para evitar fraudes, né? E a gente era muito contra isso, né? Eu lembro que a gente achava que ia ser ruim para a experiência do usuário, que a gente, nossa, nós e o Gilberto, a gente discutiu acho que mais de mês, Eu lembro. sabe? Boa autorização, não coloca, autorização, vai ser ruim para o usuário, não vai gostar, vai, não vai. E hoje é uma prática, né? Sim. Todas as redes fazem. É uma coisa que a gente introduziu graças ao Gilberto, que Giba. trouxe, né? Então, acho que pra mim foi uma coisa muito marcante, assim. A gente não imaginava que isso hoje é a tendência. Não é nem tendência, né? É a regra É a do prática do mercado que a gente É, criou lá é. com o Gilberto, né? Então, a gente é muito grato a isso, né? Sim. Esses momentos que a gente teve com o Gilberto, acho que teve muito disso, assim, né? E a própria cobrança de recarga, né? Então, a gente foi a primeira empresa a cobrar recarga, né? No Brasil, na América Latina, dá pra se dizer. Dessa maneira, com cartão de crédito pré-aprovado e tudo mais. Então, foi uma das coisas também que a gente criou lá na época. E, putz, sempre existiu muita dúvida, né? Sim. Esse eu acho que quem tá buscando a vanguarda sempre tem esses pontos de dúvida, porque qual que é a referência? A referência às vezes está muito longe, né? As referências é o que a gente olhava nos Estados Unidos, na Europa, mas como que vai funcionar no Brasil? Qual que é a regulamentação para isso? Qual que não é? Como que faz maneira certa, errada, né? O que o usuário prefere, o que o usuário não prefere. Então, acho que esse ponto da cobrança de recarga, para mim, também foi o ponto mais emblemático, assim, que a gente teve.
e que a gente sempre fez junto com os clientes e que davam esse embasamento. A gente sempre conversa muito com os clientes, conversa muito com os usuários para entender. A gente falou do Gilberto, mas a gente também sempre teve usuários, né, que a gente conversou e se embasou, pessoas que a gente confia, para nos ajudar a dar esse feedback, porque às vezes a gente tá olhando muito pro lado da rede, né, muito pro lado do B2B, aí quando vê, putz, na verdade isso é péssimo pro B2C, e aí, então acho que esse contraponto Esse equilíbrio. é uma coisa que tem que ter em toda a empresa, porque no final das contas a gente é um B2B, mas que atende o B2C, né? Então é o famoso B2B2C, Sim. e que tudo que a gente faz impacta, na verdade, no usuário final, não impacta somente na empresa. Então são pontos que a gente sempre teve que equilibrar, e essas conversas com o Gilberto na época lá, 2019, 20, Gilberto, Rafa também, né? Eu quero o PO lá da EDP, sempre foram muito emblemáticas para nós. Perfeito. Uma coisa nessa linha também, se você olhar hoje no mercado, você tem um preço de quilowatt-hora, né, de recarga por marco região, né? Então, na região sudeste é um preço, na região nordeste é outro. E assim, não existe uma tabela de preços, né? Se você pega a gasolina, você tem uma referência, né? Você tem as regras muito claras, né, de como você pode precificar. A recarga não tinha. E aí eu lembro que na região nordeste a gente teve uma grande conta que a gente atendia lá. E essa empresa contratou uma grande consultoria para fazer o pricing. E essa consultoria cobrou assim alguns milhões para fazer uma conta de qual deveria ser o preço do quilowatt-hora, né, na recarga. Lembro. E eles não chegaram num consenso, não conseguiram chegar e assim, ia de R$1 a R$10, não tinha assim uma lógica, não Sim. conseguiam chegar num número. E aí nosso time de negócios abriu uma planilha no Excel e começou a fazer algumas simulações, né? Então, por exemplo, qual que é a projeção de uso de um carregador, né? Porque também tinha gente que falava assim, uma coisa até hoje que a gente escuta, né? O carregador tem 20 kW, né, de potência. O dia tem 24 horas. Aí a pessoa multiplica 24 por 22 e fala, não, então o carregador pode faturar isso se eu cobrar tanto e você tem quando você fatura. Porque assim, não é assim que funciona, né? O Sim. carro tem uma curva de carga, não é o tempo todo que carrega em 22 kW, não é o tempo todo, né? Não O existe. dia inteiro? Uma pessoa tirou, na hora já engatou, não tem como. Sim. Então a gente levou em consideração isso, levou em consideração o preço da gasolina, porque no elétrico tem que rodar mais barato. Então se você cobra mais caro, não faz sentido. Sim, tem carro que consome mais, tem um modo de potência maior, tem modo de potência menor. Então assim, a gente levou todos esses dados em consideração e fez uma tabela de pricing para essa região. Sim. E a empresa adotou isso. E essa tabela de preço, claro, depois tiveram os reajustes, né, da inflação e tudo mais, mas ela balizou o preço do mercado na região. E até hoje, o mercado, não vou dizer sofre, né, porque pra gente é ótimo, mas o mercado ele acompanha o preço que a gente conseguiu estabelecer. Agora, outras regiões, que empresas que não fizeram esse estudo de pricing, vieram com preços mais baixos, hoje a média de preço ela é mais baixa, porque você ancorou. Sim. Né? Se você tem empresas cobrando R$1, R$1,20 o quilowatt no DC, é difícil você passar para R$2,50, R$3. Né? Claro. Então você ancorou e é difícil você recuperar. A gente foi muito feliz de ter criado essa tendência. Bom, feliz para as redes de recarga são nossos clientes, né? Para o usuário não foi tão bom assim, talvez. Mas a gente conseguiu ancorar preços com base nesse pioneirismo de mercado. Inclusive, Legal. é uma coisa que até hoje a gente faz muito, que é trabalhar com pricing e preços para você ter o máximo de ganho na sua rede de carregadores, mas sem também prejudicar o usuário. Claro. Perfeito. Né? E até acho que um parênteses rápido, é claro que o usuário quer pagar menos. Né? E tá certo, né? Nós como consumidores, todo mundo quer pagar o mínimo possível, né? A gente economiza o máximo que pode. Mas para a rede de recarga, um preço baixo é ruim, Sim. porque é um longo investimento, ou seja, o retorno de um carregador passa para 5 anos e a rede deixa de botar mais pontos. Sim. Né? Então, é ruim. Né? Não estou dizendo que agora as redes precisam aumentar o preço, né? Mas você precisa ter um equilíbrio. Sim. Né, de um preço que pague a conta, que seja um investimento atrativo, para que o mercado aconteça. Perfeito, Né? ótimo.
Obrigado pelas respostas. Acho que é super legal a gente relembrar esses momentos. Vocês foram falando, eu fui lembrando das reuniões, das anotações que a gente fazia, quanto a gente quebrava a cabeça, enfim, super interessante. E agora eu queria ouvir de uma perspectiva bem pessoal de vocês também. O que vocês mais gostam do momento que a gente está vivendo hoje? Para quem passou pelo mercado que nem existia direito e só olhava lá para fora, quem foi vendo a empresa crescer, ir para novos países. O que vocês olham hoje da nossa realidade que realmente empolga vocês e que mais traz esse senso de, pô, que legal as coisas estão acontecendo? Acho que o que mais empolga hoje, além de, claro, ver o mercado estabelecido e saber que tu participou dessa construção, né? É o desafio de cada dia. Eu acho que desde que a gente começou a empresa, todo dia é um desafio novo. Então a gente supera um desafio, tem um próximo. É quase que um ciclo infinito, né? A gente nunca termina, o trabalho é infinito. Sim. Então a gente dá esses passos e vê que a gente está progredindo e está desenvolvendo e está superando, tanto como indivíduos como como empresa, ver o time, ver a empresa amadurecendo, ver os clientes amadurecendo, o mercado, ver todo mundo que a gente brinca aqui com a Ana, que ela começou como estagiária, né? Agora como diretora dentro da Volt. Então também todo esse ciclo de amadurecimento, eu acho que é o que mais motiva e ver que, cara, por mais que a gente já tenha feito muita coisa, tem muito mais a ser feito. Sempre. E não vai faltar desenvolvimento e oportunidades nos próximos anos e anos e anos, né? Legal. Boa, obrigada. Que me motiva são os desafios, né? Eu acho que a nossa função é resolver dores, é resolver problemas todos os dias. Eu acho que quando não tem problema, a gente não vai ter mais trabalho, então isso nos motiva. E eu lembro que quando o mercado iniciou, lá no 2019, 20, a gente tinha um grupo no WhatsApp que a gente tirava foto de carros elétricos, a gente via na rua. Verdade. Né? Então a gente via um Tesla, tirava foto, via um BMW elétrico, tirava foto. Inclusive um membro postou uma foto ontem, né? De um carro, é que agora o grupo, quer dizer, ninguém mais posta nada, porque não tem mais Todo graça, dia. né? Você ficar... Era um carro muito exclusivo esse, era aí agora um Fórmula E ali que ele achou numa exposição. a gente tira foto de carros, assim, que a gente acha muito diferente. Sim. Né? Carros que, assim, muito diferente, um Fórmula E na rua, uma coisa muito lá fora da realidade. Mas o grupo perdeu a graça por conta disso. Porque hoje você tem muito carro elétrico e não é mais legal você ver isso na rua porque, né, chama Já não é mais realidade. novidade. Não é mais uma novidade. Então, acho que nos orgulha ter passado por isso, ver que hoje é uma realidade, né? A senhorinha, o vozinho, todo mundo fala disso. Na época a gente era tido como maluco, sabe? Falar de carro elétrico era uma coisa... A gente era tido como doido, né? Nossos amigos achavam que a gente era meio maluco. Então, mostra que a gente não era tão maluco assim, né? A gente tinha uma tese, sabia o que estava fazendo e as coisas vão se consolidando. E é muito gratificante isso, você ter essa realização. E uma coisa que me motiva muito é aprender a cada dia e a gente evoluindo. E a gente nunca sabe tudo, a gente está sempre aprendendo, né? E como a gente fundou a empresa durante a faculdade, a gente precisou aprender tudo sobre o mundo empresarial, mundo corporativo, entender como as coisas funcionam. E a cada reunião que a gente saía, a gente aprendia coisas novas e sempre fez muito benchmarking. Então, como não existia esse mercado no Brasil, a gente buscou benchmarks em outros mercados, de todos os segmentos que você pode imaginar, sabe? Desde o varejo de alimentos, franqueadores, para entender o mercado e poder fazer paralelos. É uma coisa que a gente acredita muito até hoje, né? Então, recentemente a Voltibras lançou um anuário, né? E a gente sempre publica estudos e análises, porque a gente entende que isso nos ajuda e ajuda os nossos clientes. Então, a gente sabe... Mercado como um todo também, mercado né? como um todo, os parceiros, né? Todo mundo, o ecossistema. Mas, porque ninguém sabe tudo. Então, acho que o erro mais barato é o erro dos outros, né? Então, você olhar o que está acontecendo no mercado, você poder olhar outras redes e se apropriar disso para você crescer, é muito importante, né? E a gente acaba fazendo esse papel muitas vezes de consultor mesmo, né? E até a gente acabou não comentando, mas no início, na faculdade ainda, a gente queria trabalhar com consultoria, né? A gente queria trabalhar nas Big Three, a gente chegou a fazer desafios, né? O Rodolfo foi para final Latam, né, Rodolfo? Então a gente gostava muito, sabe, desse mundo de consultoria e tudo.
E hoje é uma coisa que a gente executa na prática, né? A gente Totalmente. dá essa consultoria e não é um negócio pra gente, isso faz parte do nosso negócio, quer dizer, é um bônus, né, para os nossos clientes e parceiros, de montar esses business cases, de desenhar o negócio com os nossos clientes. Isso é muito gratificante, sabe? Você Totalmente. sentar com o cliente, desenhar uma rede, desenhar um projeto e ver ele acontecendo depois, né, na rua é muito legal. Porque quando você trabalha com software, você não vê o seu software, né? Ele está na nuvem. E aí, ele se torna algo palpável quando você vê os carros elétricos circulando na rua, você vê um parque de carregadores, aí você vê a sua solução lá, você vê o seu trabalho. O resultado. Então isso é muito bacana. Totalmente. E é muito curioso, né, Bê? Porque agora eu fiz esse gancho com lá atrás. Pensa, quando a gente montou uma planilha para ajudar na precificação Sim. das primeiras redes de recarga, isso já era a nossa postura consultiva que começou lá atrás e que a gente mantém até hoje. E até isso engata um pouco no meu próximo ponto, assim, porque eu sinto que isso é uma coisa que nos acompanha em diferentes frentes. A gente, dentro da Voltibras, que tem uma cultura muito forte de estudar, de buscar fora, de se capacitar. Para os nossos clientes, a gente está sempre provocando, está sempre trazendo ideias. E a gente tem aqui dentro de casa esse valor que é muito forte, que é o eu, não, nós, né? Sim. E até agora, nos nossos eventos, a gente vê a parceria que os nossos clientes têm entre si, conosco, o quanto eles valorizam essa nossa postura. E eu queria que vocês também trouxessem a perspectiva de vocês, porque eu acho que tudo isso está super conectado. Então, o que vocês acham que resume, assim, essa nossa postura, esse eu não nós, esse vínculo que a gente cria com os nossos clientes, de se preocupar tanto com o negócio do nosso cliente a ponto de, ó, eu vou te ajudar a precificar, vou te ajudar a montar tua rede, vou dar esse passo contigo, né? Acho que isso vem desde que o Bernardo comentou ali, né? Tudo que ele comentou que a gente faz e tudo. Mas lá atrás também, né? Então, a gente entende que o jeito da Voltibras ter sucesso é a rede de recarga ter sucesso, no final das contas, né? Então, não adianta nada a gente ter centenas de milhares de carregadores que não performam, não adianta nada a gente ter clientes que não ganham dinheiro, porque a maneira com que a gente prospera é com o mercado prosperando, é com nossos clientes prosperando. Então, a gente entende que pelo momento de mercado que a gente se encontra, o software, claro que ele é extremamente importante, né? E ele é o que muitas vezes é a base para a gente poder fazer tudo, só que não para por aí, né? Tem uma carência ainda muito grande de conhecimento, a gente então conversa muito, aprende com os nossos clientes, traz isso para dentro de casa, trazendo como soluções, pensa em maneiras de resolver novos problemas. Então, atuar dessa maneira consultiva, né? A gente vê que além de ser uma característica nossa, que é de parceria realmente de eu não nós, porque a gente entende do sucesso deles é o nosso sucesso e vice-versa, né? Tem um momento do mercado total que a gente precisa se apoiar, né? E de ajudar o mercado a desenvolver para que todo mundo tenha depois o que colher nos anos que vêm a seguir, né? Perfeito. Acho que uma coisa que expressa muito a questão do eu, não nós, né? O senso de time. Um dos propósitos nossos é garantir que o usuário, né, motorista, a pessoa que está lá com o carro elétrico, possa fazer a sua jornada completa, né? Que ele possa ter uma boa experiência conduzindo um veículo eletrificado, né? E quando um usuário, um motorista, não consegue carregar o seu carro e chegar no seu destino final, não é um problema dele. Ele não conseguiu chegar no destino porque o carregador não estava funcionando, ou porque ele não desbloqueou o carregador, ou porque ele não conseguiu pagar. É um problema nosso, né? Mas ele que perdeu o jantar com a família dele, mas é o problema dele. Não, é um problema nosso, porque nós falhamos na nossa missão de não conseguir com que o usuário chegasse no seu destino. Então não adianta eu terceirizar a culpa. Falar, não, isso é culpa do fabricante, porque o fabricante não fez tal coisa. Não, mas isso o time do marketing que não divulgou certo e não estava disponível o carregador. Nós que falhamos, né? E trazer a figura do nosso erro, ele é muito importante para você não individualizar as responsabilidades, né? Você não pode ter um problema limitado, né? Você tem que sempre entender como um conjunto de fatores, né? Isso tanto, digamos assim, na derrota, quando as coisas não saem certo, mas também quando as coisas dão certo. Quando você tem uma rede, né, que está prosperando, está conseguindo investir mais, está aumentando o seu faturamento, é porque nós juntos conseguimos fazer isso acontecer. Porque sem a solução de pagamento,
ele não teria faturamento. Sem um sistema de precificação adequado, ele não teria uso. Então, o sucesso da operação também não é exclusivamente do operador. Ele é nosso, no sentido amplo da palavra, de não só nosso Voltibras, mas nosso de todo o ecossistema que está correlacionado. Do instalador, do fabricante do carregador, do operador, do próprio usuário também, que tem que fazer a sua parte. Então, é um conjunto. E não adianta a gente terceirizar a culpa, falar que o fulano não fez, ou o fulano fez, ou não fez certo. E a gente sempre teve essa postura de chamar a responsabilidade para nós, né? Nos bons e nos maus momentos. E isso começa lá no nosso time, sabe? Que precisa limpar a sala, deixar a nossa sala organizada, até um efeito rede mesmo, né? De ter o nosso ecossistema conectado, de ter os nossos usuários satisfeitos, né? Então, esse efeito de eu, não nós, ele é além das barreiras do mundo Voltibras, além do interno da nossa empresa, né? O nós, a gente inclui também os agentes do mercado, né? Como os fabricantes, os instaladores e os operadores. Eu acho que eu lembro muito das inúmeras vezes nas quais isso aconteceu. É muito comum nessa interação hardware-software acontecerem alguns percalços. E inúmeras vezes nós fomos aquele agente que levantou a mão, passou um feedback, se dispôs a ajudar, às vezes até em prejuízo do nosso tempo, de outras demandas, mas a gente sempre priorizou muito isso, né, Bernardo? Então, a nossa postura de colaboração, acho que isso vai desde a nossa atenção à rede de recarga, aos fabricantes, enfim, com todo o ecossistema. E para a gente ir caminhando para o final, queria ouvir de vocês agora a visão de futuro que vocês têm para a Voltibras, para o mercado. Então, acho que cada um de vocês, não só como C-levels na Voltibras, mas como agentes de muito tempo nesse mercado, que viram muita coisa acontecer. Então, qual que é a perspectiva de vocês para os próximos tempos? Para onde vocês acham que esse mercado vai caminhar? Acho que o mercado acelerou muito nos últimos 2 anos, né? Com a chegada das montadoras chinesas, isso por políticas mundiais, né? Acho que é uma coisa que transcende o Brasil. A gente entende que é um caminho sem volta, né? Então, cada vez mais a gente vai ter a eletrificação muito forte. E a gente, enquanto Voltibras, enquanto ecossistema, a gente quer estar presente nisso, a gente quer ser protagonista e ajudar no desenvolvimento do mercado. E o futuro, né, eu não diria que vai ser totalmente elétrico, só com carros elétricos. Não acho também que é uma coisa tão binária de ou é só carros elétricos ou só carros a combustíveis líquidos. Acho que vai existir uma certa complementariedade, mas o nosso papel, o nosso trabalho é acelerar a eletrificação, né? Acelerar e garantir que ela seja algo real e presente. Eu acho que no final do dia, a gente precisa garantir, e acho que é um propósito muito forte nosso, que os nossos clientes, que os nossos operadores de rede de recarga tenham prosperidade, e a prosperidade não é só algo financeiro, mas que possam executar o que eles desejam, né? Porque nem todos investem em carregadores pelo retorno financeiro do carregador, às vezes tem outros fatores envolvidos. De negócio, então a gente né? precisa que isso aconteça e precisa que os usuários, os motoristas, tenham uma jornada tranquila ao dirigirem os seus veículos eletrificados, né? Você não pode ter dúvidas de você vai conseguir carregar ou não. Isso não pode ser uma dúvida na cabeça do usuário. Ele tem que chegar no destino dele sabendo que ele vai chegar no destino dele. Que não é um risco ele chegar num carregador e ele não está funcionando. Então, é uma coisa que a gente luta todos os dias para evoluir. A gente sabe que tem um longo caminho para que isso se torne 100% pavimentado e você tem uma jornada 100% tranquila, mas esse é o caminho, esse é o rumo que a gente busca e a gente tem um planejamento estratégico para isso, que vai desde olhar para os motoristas, para os usuários, mas também o plano de negócio mais amplo dos operadores. Então, a gente tem uma rota até 2030 de como que a gente vai facilitar essa jornada e como que vai executar os nossos planos. Perfeito. Perfeito. Acho que, né, não tem como fugir muito do que o B comentou, mas o mercado realmente ele está começando a acelerar. Então,
A gente vê até níveis globais, assim. Até outro dia eu estava analisando números, cara, a gente tá quase que os padrões de países europeus em número de volume de veículos, né, elétricos, eletrificados. Claro que percentuais, o Brasil é um país muito grande, mas tem muitos países europeus que estão nos números atuais que a gente está no país. Então, daqui para frente é só um crescimento muito mais acentuado, acelerado, até como o Bernardo comentou, dessas políticas globais, né? Essa economia global mexendo, mudando. A gente vê a chegada de muitas fábricas para produção de elétricos na região do Brasil. Então, não está falando de uma montadora pontual, a gente está falando já de quase uma dezena de montadoras que estão entrando no país. Isso mostra que o mercado vai acontecer, vai acelerar cada vez mais, né? E o elétrico ele tem uma utilidade muito boa também para muitas aplicações, para outras nem tanto. Então a coexistência de tipos de tração de veículos ela vai continuar existindo. Eu acho que do mesmo jeito que a gente tinha gasolina, etanol e diesel, agora a gente vai ter elétrico, talvez gasolina, elétrico e outras fontes de energia que a gente vai encontrar aí pelo mercado. E nos próximos anos o crescimento muito acelerado, isso que a gente acredita para o futuro. E principalmente, agora falando da parte de infraestrutura de recarga, é um amadurecimento, assim, da rede de recarga, né? Hoje a gente vê muitos projetos, às vezes, dispersos, crescendo, se desenvolvendo. Ainda não se tem uma consolidação, uma robustez, muitas vezes, que torna o usuário, digamos assim, prejudicado, né? Deixa ele prejudicado porque ele não tem a confiança ainda que está tudo funcionando, ele não tem a cobertura adequada em algumas regiões, ou se tem a cobertura, não se tem redundância, né? Que eventualmente algum equipamento falha e ele é prejudicado quanto a isso. Então a gente vê, além dessa aceleração, um momento de amadurecimento nos próximos anos, que é o que a gente vê na Europa hoje, né? Até a gente teve prazer de estar lá faz poucos meses estudando o mercado e a gente entende do que muito está acontecendo lá, a gente tem o trabalho de trazer para cá para os próximos anos, para o futuro, ter esse amadurecimento e essa massificação, digamos assim, dos elétricos pelo Brasil. Claro. Passa daquela fase de ser um momento em que qualquer negócio cresce, porque o mercado está crescendo muito. Exato. E o próprio mercado vai selecionando aqueles que realmente são bons no que fazem, né? Perfeito. E isso não só para o Brasil, né? A gente falou rapidamente do Brasil, mas a gente entende um efeito similar na América Latina toda. Então, tudo isso que a gente fala do Brasil, a gente também espelha para a América Latina, que são países que a gente está entrando, países que a gente já está e países que a gente está entrando. E com a entrada dos carros elétricos no Brasil sendo fabricados, o Brasil tem muitos acordos globais, muitos acordos com esses países, né? Para justamente escoar. Então, com certeza, produzir carro elétrico no Brasil vai depois inundar o mercado colombiano, vai inundar o mercado chileno, o mercado argentino e assim por diante. Claro. Por esses acordos que esses países já têm. E passa também por esse amadurecimento das redes de recarga, das empresas, da infraestrutura que a gente está vendo no Brasil. O Brasil olha para a Europa, a gente sabe que muitos desses países olham para o Brasil também, por estar às vezes 1, 2 anos na frente, mas já consegue ter uma referência, um espelho do que vai ser o futuro. Perfeito. E agora, para a gente fechar, eu queria uma visão de vocês dois enquanto empreendedores desse mercado. A gente sabe que muita gente que acompanha a gente é justamente porque a gente tem muito conteúdo, a gente busca ajudar quem está entrando nesse mercado e quer encontrar seu caminho. Então, um recado de Bernardo e Rodolfo para o empreendedor, para a empreendedora que está lá pensando, entro ou não entro nesse mercado? Qual que é o conselho que vocês dariam após muitos anos de mercado para essa pessoa que está ali nesse momento, vou ou não vou? Acho que quando a gente fala de mobilidade elétrica, a gente fala de ecossistema, né? Ou seja, você tem o fabricante do carregador, você tem os times de instalação, você tem os operadores, você tem as marcas, você tem... Não é só comprar um carregador e instalar, não é só ter um bom ponto. Você precisa de tudo que está ao redor dele. Então é muito bom você saber com quem você está se associando, né? Com quem que você está trabalhando junto, né? Empresas que vão te ajudar, que vão fazer esse efeito rede acontecer de fato. Então, esse é um primeiro ponto. Acho que você precisa escolher muito bem os parceiros com que você vai atuar junto. E o segundo ponto é para você ter um business plan robusto que faz sentido. A gente vê muito empreendedor, muita
Tem gente que começa um negócio, instala um carregador, e aí ou se frustra, Sim. ou dá muito certo, mas por sorte de ter, às vezes, um local bom. A pessoa acha que aquele retorno expressivo vai se repetir na base toda e não vai, porque você, às vezes, tem lugares que são muito bons mesmos e que fogem da curva, né? Então, não adianta também você sair fazendo sem saber muito bem o que você está fazendo. Perfeito. E aí você ter um benchmark, você ter um apoio e trabalhar junto, por isso que o ponto 1 é tão importante, de você ter os parceiros certos, façam que você economize muito dinheiro e muito tempo. Né? Você pega atalhos muito grandes aprendendo com os erros dos outros. Sem dúvida. Então é bom você estudar, você fazer um business plan estruturado, né? Tem muita oportunidade, você tem que saber o que você está fazendo. A gente tem visto redes que fecham, que vão à falência, né? Porque escolheram pontos que não eram tão bons, ou acharam que esse é um negócio bom e não era. Né? A gente tem muita fake news no mercado, é bom a gente Retorno estar milagroso. atento. É um negócio bom, né? A gente tem muitos clientes que estão crescendo muito e que têm retornos muito bons, mas você precisa saber o que está fazendo e ter os parceiros certos. Às vezes a gente, enquanto empreendedor, tem aquela vontade de ver as coisas acontecendo, de saber que sabe e vai fazendo. Às vezes você precisa botar a bola um pouco no chão e ter a tranquilidade que você está fazendo as escolhas e as coisas certas. Com Sim. certeza. Ótimo ponto. Acho que a gente olha muito para os nossos clientes, né? A gente aprende muito com eles. E a gente vê que por mais que seja um mercado muito próspero, né? É um mercado de muito trabalho. Então, não existe solução milagrosa, não existe retorno milagroso. A gente está próximo, como clientes, como até muitos amigos já, que são grandes redes de recarga no país e até fora do país. E a gente vê quão complexo é essa operação. Então, não é uma coisa simples, Sim. é uma coisa que é um projeto que dá retorno, é um projeto que tem futuro, é um projeto que é rentável, mas ele não é de pouco trabalho. Eu acho que o que eu dou de dica aí para o pessoal, né, que está querendo montar uma rede de recarga, é entender que não é uma Autosserviço 100%, não né? é uma árvore de dinheiro, né, que tu coloca lá e aquele negócio sai dando dinheiro adoidado, Sim. sem trabalho, sem deixar a operação de pé. Claro, se a gente fala que nem o Bernardo comentou, às vezes um ponto a gente tem, se é uma coisa muito específica, às vezes o trabalho não vai ser grande, né? Mas tu gerir uma operação com uma rede grande de carregadores, pontos espalhados por diversas cidades, rodovias, estados, ter tudo isso funcionando azeitado e ter uma capilaridade, uma infraestrutura relevante de fato, é muito trabalhoso. Sem Então, dúvida. precisa ter uma empresa estruturada, precisa ter um business plan muito estruturado, para que sim, de fato, se tenha sucesso. Então, a minha dica é essa, que não é tão simples quanto vendem, né? Mas venham para o mercado, que o mercado ele é muito bom. Ótimo. Eu acho que às vezes o carregador ele passa essa impressão, né? É um abastecimento que o próprio usuário faz, então é menos trabalho. Tá lá o carregador, o usuário chega e carrega, mas por trás de um bom carregador, com uma boa performance, existe um universo que aquele empreendedor que tá olhando de fora, assim, sem uma profundidade, um senso crítico, não vai ter. E é bem o que o Bernardo comentou. A gente fala muito disso, né? Ninguém testa modelo de negócio com carregador. Você escolhe um ponto ruim se foi teu negócio. Você escolhe um ponto bom, acho que vai ficar milionário em pouco tempo. Então, eu acho que são todos conselhos muito válidos e que a gente vê muito na prática que são necessários. Então, queria agradecer muito o tempo de vocês, sei que é requisitado, e obrigada por contarem a história, relembrarem a história do ponto de vista de vocês. Acho que qualquer empreendedor ou qualquer entusiasta desse mercado tem muitos insights aí acionáveis para tirar da nossa conversa. E convidar todos vocês que estão assistindo aí para olhar para o canal da Voltibras. A gente tem inúmeros conteúdos de qualidade como esse para te ajudar nesse teu momento aí de entender mais sobre o mercado de mobilidade elétrica, conhecer mais sobre a Voltibras também. A gente sempre tem um time de especialistas à disposição para conversar com vocês.